Olá a todos! Estamos iniciando mais um vídeo no nosso canal da Igreja Luterana de Interlagos. Quero dar prosseguimento ao nosso projeto A Bíblia ao longo do ano. Hoje, dia 18 de setembro, estudaremos os capítulos 9 a 12 do Evangelho de Mateus. Vamos juntos? Iniciando pelo primeiro capítulo que nós iremos estudar, o capítulo 9, que temos como principais destaques curas e Jesus chamando exatamente o autor deste evangelho, que é Mateus. Vamos à leitura com pequenas paralisações para breves comentários. O primeiro destaque, a cura de um paralítico em Cafarnaum. Mateus 9, versículo 1 em diante, nós lemos assim: Entrando num barco, Jesus passou para o outro lado do mar e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: Coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas diziam entre si: Ele está blasfemando. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que vocês estão pensando mal em seu coração? Pois o que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levante-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: Levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E o homem se levantou e voltou para casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, deram glória a Deus, que tinha dado tal autoridade aos homens. E assim percebemos que Jesus realiza mais uma cura, a cura de um paralítico, mas de maneira especial, ele diz: seus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus ficaram indignados, porque para eles isto era blasfêmia, afinal de contas, apenas Deus pode perdoar pecados. Bem, Jesus é Deus, e por isso ele perdoa pecados. E os pecados são perdoados na igreja também, porque Jesus concedeu aquilo que nós denominamos de ofício das chaves. Veremos isso mais adiante, no capítulo 16. Prosseguindo, temos o chamado de Mateus. A partir do versículo 9, do capítulo 9, nós lemos assim: Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: Siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa, na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: Por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. E assim nós temos Jesus citando Oséias 6, versículo 6, quando ele diz: Quero misericórdia e não sacrifício. E antes, quando ele disse: Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes, sem dúvida alguma foi aquilo que mais impactou o evangelista Mateus para que ele deixasse de ser um cobrador de impostos e seguisse Jesus imediatamente. Ele percebeu que Jesus não o julgava. Seguramente Mateus, como um cobrador de impostos, vivia escondido. Ele não poderia aparecer em público. Aqueles que assistiram ou assistem o seriado The Chosen percebem isso logo no início, na primeira temporada, quando o personagem Mateus é apresentado a nós. E seguramente é aquilo que mais impacta na fé cristã. Não podemos julgar, porque Jesus, nem Jesus fez isso. Ele que poderia julgar, ele não fez, pois ele ainda virá julgar.
mas ainda não havia chegado o momento. O momento agora é de graça, de oferecer perdão e de recomendar que todos, indistintamente, sigam a Jesus. Dando prosseguimento, temos o próximo destaque no capítulo 9, a questão do jejum, a partir do versículo 14, onde nós lemos: Vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus: Por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: Como podem os convidados para o casamento estar tristes, enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Esse é um texto um tanto quanto mais complexo de nós compreendermos. Inicialmente, a questão do jejum parece ser mais tranquila, porque se praticava jejum, Jesus praticou jejum, Jesus vai dizer que os seus discípulos vão praticar jejum posteriormente, mas que naquele momento em que ele estava presente com eles, não era momento para isso, pois Jesus é o noivo. Agora, quando ele fala do pano novo em roupa velha ou do vinho novo em odres velhos, Jesus está falando exatamente da diferença que vai ocorrer a partir daqui. Até o Antigo Testamento havia toda uma dinâmica religiosa. Quando Jesus vem em seu ministério, ele inaugura um novo momento, uma nova dinâmica. Não que ele tenha vindo para descumprir a lei, pelo contrário, ele veio para cumprir a lei na íntegra, e só ele faz isso. Mas o que ele faz é exatamente dar uma nova interpretação, ou um novo entendimento, digamos assim, um entendimento mais profundo do que é a lei, do que é a vontade de Deus, para que todos possam viver em novidade de vida. Todos precisam ser renovados para viverem essa nova vida que Cristo e somente Ele pode dar. Vamos para o próximo destaque, no capítulo 9, Jesus cura uma mulher e uma menina. A partir do versículo 18 nós lemos: Enquanto Jesus lhes dizia estas coisas, eis que um chefe da sinagoga, aproximando-se, o adorou e disse: Minha filha morreu agora mesmo, mas venha impor a mão sobre ela e ela viverá. E Jesus se levantou e o seguiu, juntamente com seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele. Porque dizia consigo mesma: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Então Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Coragem, filha, você foi salva, porque teve fé. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: Saiam daqui, porque a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas, quando o povo tinha sido colocado para fora, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a notícia deste acontecimento se espalhou por toda aquela terra. Esta dupla cura, a cura de uma mulher e a cura de uma menina, também é relatada nos evangelhos de Marcos e de Lucas. E lá nós temos alguns detalhes adicionais, como, por exemplo, sabemos que a menina é a filha de Jairo, que é o chefe da sinagoga, e aquela mulher, ela já estava com hemorragia há 12 anos, enquanto que a filha de Jairo tinha 12 anos. Jesus vai curar as duas, Jesus vai ressuscitar uma menina que havia morrido, e assim Jesus demonstra que ele tem poder sobre as enfermidades, sobre a vida e sobre a morte. Na sequência, temos como destaque a cura de 2 cegos. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, gritando: Tenha compaixão de nós, filho de Davi. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhes perguntou: Vocês creem que eu posso fazer isso?
E eles responderam: sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. E os olhos deles se abriram. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: tenham cuidado para que ninguém fique sabendo disto. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia a respeito de Jesus por toda aquela terra. Percebemos mais uma cura, agora a cura de cegos. Quando Jesus chega, os paralíticos andam, os surdos ouvem, os mudos falam, os cegos veem. Aqui, mais uma vez, há o cumprimento do profeta Isaías. E nós percebemos que temos uma semelhança entre todas as curas. Geralmente está em jogo, está em voga e em destaque a fé daquele que é curado. Mas será que Jesus curou porque alguém teve fé? Ou alguém teve fé porque Jesus curou? Será que se eles não tivessem fé, Jesus não teria curado? Será que Jesus exige que tenhamos fé para que Ele possa nos curar? E assim falando não apenas de enfermidades físicas, mas de qualquer outra espécie de problema que estejamos passando? A questão é que a cura é com Ele, não é conosco. Mas sim, a fé é um dom e que precisa ser alimentado, precisa ser mantido. E é isso que tentamos fazer também ao estudarmos a palavra. No versículo 32 em diante, temos mais uma cura, a cura de um mudo endemoniado. Quando eles saíram, eis que trouxeram a Jesus um mudo endemoniado. E assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar. E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Perceba que esta cura, de certo modo, responde àquela dúvida que eu havia demonstrado anteriormente, com relação a se Jesus cura porque alguém teve fé. Em momento nenhum aqui falou que o mudo endemoniado tinha fé, mas demonstrou que Jesus o curou. Por último destaque no capítulo 9, nós temos a compaixão de Jesus, a partir do versículo 35, onde lemos: e Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E então, nós percebemos que Jesus, ele tem compaixão da multidão. A multidão de pessoas sem pastor. A multidão de pessoas que precisam ser curadas, não apenas de enfermidades físicas, mas também de enfermidades mentais e especialmente de enfermidades espirituais. Passamos para o capítulo 10, onde nós temos como principal destaque Jesus instruindo os 12 apóstolos. Vamos à leitura. Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções: não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos, mas, de preferência, procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento.
E em qualquer cidade ou aldeia em que vocês entrarem, perguntem quem nelas é digno, e fiquem ali até saírem daquele lugar. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês venha sobre ela. Se, porém, não for digna, a paz voltará para vocês. Se alguém não quiser recebê-los nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Em verdade lhes digo que haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Jesus já havia chamado os 12, Jesus já dá nome aqui aos 12 e também os instrui. Era a hora deles também expulsarem demônios. Havia chegado o momento deles também curarem enfermos e também de levarem o evangelho. E onde eles fossem bem recebidos, eles ficariam. Onde eles fossem mal recebidos, sacudiriam os pós de seus pés. E assim percebemos que inicialmente o chamado é para eles irem às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas é claro que este era um chamado inicial. Depois eles também alcançariam o restante do mundo, como veremos no final do Evangelho de Mateus, na grande comissão. Continuando a leitura do capítulo 10, nós temos as admoestações a partir do versículo 16, onde nós lemos: Eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra, porque em verdade lhes digo que não terão percorrido as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram o dono da casa de Beelzebu, quanto mais os membros da sua casa. É importante estas admoestações que Jesus continua fazendo aos seus discípulos. Eles não deveriam ser amantes da dor. Eles não deveriam buscar a morte. Eles deveriam ser espertos como as serpentes, mas simples como as pombas. Portanto, onde eles fossem bem recebidos, ficariam. Onde eles fossem mal recebidos, sairiam. E assim, percebemos que eles enfrentariam oposição. Eles seriam enviados como ovelhas para o meio de lobos. E cristãos que não enfrentam oposição do mundo, seguramente estão fazendo algo de errado, ou não estão testemunhando, ou não estão proclamando a mensagem de Deus, ou já se misturaram com a mensagem do inimigo. Seguindo com o próximo destaque, a quem temer, temos a partir do versículo 26. Portanto, não tenham medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que lhes digo às escuras, repitam à plena luz, e o que é dito para vocês ao pé do ouvido, proclamem dos telhados. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha?
Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não temam. Vocês valem bem mais do que muitos pardais. Jesus demonstra exatamente o que aguarda, o que espera os seus discípulos, os seus apóstolos. Oposição, perseguição, lobos vorazes. Mas eles não deveriam temê-los, mas apenas temer aquele que pode fazer perecer tanto a alma como o corpo. E ter a certeza de que aquele que cuida de tudo e de todos, que tem o número dos nossos cabelos de core e salteado, aquele que cuida de todos os pássaros, também está cuidando dos seus discípulos. Na sequência, confessar e negar a Cristo, a partir do versículo 32, nós lemos: portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. E assim, confessar o nome de Jesus seria, para muitos, a morte. Mas o que importa, morrer aqui ou morrer na eternidade? Ou sofrer a condenação eterna? E por isso, o que vale é confessar e não negar a Cristo. Na sequência, mais dificuldades, a partir do versículo 34. Não pensem que eu vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Fica difícil até acrescentarmos algo aqui. E é de fato isso que significa ser discípulo de Jesus. Não nos importar tanto com esta vida e com as coisas que temos aqui, mas muito mais com o porvir. Não que nós iremos largar tudo, mas que nós saberemos qual será a nossa prioridade. E então, temos o último destaque do capítulo 10, onde nós temos como tema as recompensas a partir do versículo 40. Quem recebe vocês é a mim que recebe, quem recebe a mim recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo receberá a recompensa de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. E assim percebemos que, ainda que tantas dificuldades aguardassem os discípulos, também haveria a recompensa prometida por Jesus. Vamos ao capítulo 11, vamos ler na íntegra e depois eu faço rápidos comentários ao final para que a gente economize um pouco mais de tempo. O principal destaque lá no capítulo 11, Jesus prega nas cidades. Vamos à leitura. Quando Jesus acabou de dar estas instruções a seus 12 discípulos, saiu dali para ir ensinar e pregar nas cidades deles. Quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver?
Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Sim. O que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que eu envio adiante de você o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de você. Em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês o querem reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas aqui compararei esta geração. É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros: Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentações, mas vocês não prantearam. Pois veio João, que não comia nem bebia, e as pessoas diziam: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e as pessoas dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, pensa que será elevada até o céu? Será jogada no inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Por aquele tempo Jesus exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vemos então como destaque no capítulo 11, Jesus pregando nas cidades, e tudo isso, tudo aquilo que vai ocorrer vai chamar a atenção de João Batista, porque João Batista havia batizado Jesus, João Batista seguramente havia ouvido falar nas curas, nos milagres, nos ensinamentos de Jesus, mas a situação de João era muito ruim. Ele estava preso. E na sequência, sabemos o que aconteceria com João. Não seria um fim muito feliz. Então, como que Jesus seria o Messias prometido se João passava por tantos problemas e dificuldades? Talvez esta seja a pergunta de muitos ainda hoje. Onde está Jesus, se eu estou aqui sofrendo? Mas Jesus vai mandar dizer a João que de fato ele é o Messias. E Jesus não vai condenar a dúvida de João. Pelo contrário, ele vai enaltecer, dizendo que, de fato, João era aquele que viria a preparar o caminho, mas que não foi bem recebido. Então Jesus vai tecer palavras duras de condenação às cidades impenitentes, Corazim, Betsaida e até mesmo Cafarnaum. Para ele, se os milagres que ocorreram em Cafarnaum tivessem sido feitos em Sodoma, seguramente haveria mais pessoas convertidas do que em Cafarnaum. Então Jesus vai revelar que ele, de fato, é o Salvador dos humildes
e vai dizer para os humildes que eles terão descanso, pois o seu fardo e o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Na sequência, vamos ao último capítulo de hoje, o capítulo 12, onde o nosso principal destaque é Jesus como Senhor do sábado. Vamos, assim como fizemos no capítulo 11, na leitura na íntegra do capítulo 12, são 50 versículos. Depois tecemos breves considerações. Por aquele tempo, num sábado, Jesus passou pelas searas. Estando seus discípulos com fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram a Jesus: olhe, os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer num sábado. Mas Jesus lhes disse: vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não era lícito comer nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou vocês não leram na lei que aos sábados os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu lhes digo que aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vocês soubessem o que significa, quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Tendo Jesus saído dali, entrou numa sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E então, a fim de o acusar, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: quem de vocês será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então Jesus disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão, e ela foi restaurada e ficou sã como a outra. Mas os fariseus, saindo dali, conspiravam contra ele, procurando ver como o matariam. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não os expusessem à publicidade. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se agrada. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não entrará em discussões, nem gritará, nem fará ouvir nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Então trouxeram a Jesus um endemoniado, cego e mudo. Jesus o curou, e o homem passou a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: não seria este, por acaso, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa demônios, senão pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então seu reino subsistirá? E se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso, eles mesmos serão os juízes de vocês. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E só então saqueará a casa dele. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isto lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Tornem a árvore boa, e o seu fruto será bom. Ou tornem a árvore má, e o seu fruto será mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras! Como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem. Porque pelas suas palavras você será justificado, e pelas suas palavras você será condenado.
Então alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí, e voltando ela encontra vazia, varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. E enquanto Jesus ainda falava ao povo, eis que a mãe e os irmãos dele estavam do lado de fora, procurando falar com ele. E alguém lhe disse: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Porém Jesus respondeu ao que lhe trouxe o aviso: quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Até aqui a leitura do capítulo 12, onde nós temos muitos destaques. Iniciando-se lá pela questão do sábado. Jesus se declara como Senhor do sábado. Jesus cura no sábado e demonstra a hipocrisia daqueles que condenavam uma cura no sábado, porque seguramente eles não iriam deixar uma ovelha cair numa cova e não se esforçar para tirá-la de lá. E assim eles afrontam Jesus, dizendo que Jesus cura e expulsa demônios pelo poder de Belzebu. E Jesus disse que tudo aquilo era blasfêmia contra o Espírito Santo, pois eles não queriam crer que Jesus era o Messias. Depois nós temos uma questão das árvores e dos seus frutos. Uma árvore boa só pode dar frutos bons, uma árvore má só pode dar frutos maus. Jesus fala já a respeito da sua ressurreição, quando ele fala a respeito do sinal de Jonas. Pois 3 dias depois, Jonas saiu daquele grande peixe, assim como Jesus 3 dias depois ressuscitaria após a sua morte. Por fim, nós temos um destaque à volta do espírito imundo e a mãe e os irmãos de Jesus. E é um texto tanto quanto enigmático, difícil compreensão, porque nós pensamos até que Jesus não está tratando bem a sua família. Mas o fato é que aqui Jesus está demonstrando que ele é muito mais do que um simples filho ou irmão. Jesus é Deus. E todos aqueles que têm contato e relação direta com ele são aqueles que procuram seguir a sua santa vontade. E assim, retomando os ensinamentos que nós vimos hoje, que foram muitos, no capítulo 9 tivemos muitas curas e podemos dar destaque à fé no capítulo 9. No capítulo 10, ao ensinamento de Jesus aos seus discípulos, que estariam indo, de fato, para o fogo, para serem ovelhas no meio de lobos, mas se seguirem com a admoestação de Jesus e não terem medo de nada, mas apenas daquele que pode tirar não apenas a vida, mas a alma, seguramente estaremos bem. Depois, no capítulo 11, temos como destaque João Batista, a dúvida de João Batista, que é muito bem tratada por Jesus. E no capítulo 12, a questão do sábado e também da blasfêmia. Eu espero que este estudo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o Projeto A Bíblia ao longo do ano. E amanhã retornaremos com mais 4 capítulos do Evangelho de Mateus. Fique na paz do Senhor. Muito obrigado por assistir. Até o nosso próximo vídeo.